Seja bem-vindo ao IA com Clareza, um canal que fala sobre inteligência artificial e o mundo do trabalho. Hoje, nós vamos explorar um conceito do mundo da inteligência artificial muito interessante, a lógica difusa. Você já ouviu falar sobre essa técnica? Sabe para que ela serve e como pode ser aplicada no dia a dia? Neste vídeo, eu vou explicar o que é esse método, discutir suas vantagens e desvantagens e trazer exemplos práticos de onde eles estão sendo utilizados. Então, se você quer entender como a lógica difusa pode te ajudar, fica comigo até o final. E antes que eu me esqueça, se você já é inscrito, curta esse vídeo e compartilhe. Se não é, assista até o final e, se gostar, se inscreva, curta, compartilhe e assine o sininho das notificações para receber as nossas novidades. Vamos lá? O que é a lógica difusa? A lógica difusa, ou fuzzy logic, é uma extensão da lógica clássica, ou booleana, que muitos de nós conhecemos. Na lógica booleana, as coisas são preto no branco. Algo é ou verdadeiro, ou falso, zero. No entanto, sabemos que no mundo real, muitas situações não são tão claras, e há vários tons de cinza. A lógica difusa foi criada exatamente para lidar com esse tipo de imprecisão. Ela permite que trabalhemos com valores intermediários entre 0 e 1, representando graus de verdade. Por exemplo, imagine que estamos falando sobre temperatura. Em vez de dizer apenas que está frio ou quente, com a lógica difusa, podemos dizer que está um pouco frio ou quase quente. Ou seja, a lógica difusa permite uma descrição muito mais rica e flexível de situações incertas. A lógica difusa foi desenvolvida pelo cientista Lotfi Zadeh na década de 1960, para lidar com sistemas complexos que envolvem incerteza e não podem ser resolvidos apenas com a lógica clássica. Ela é especialmente útil quando se trata de sistemas que precisam de uma tomada de decisão mais suave e natural, muito parecida com a maneira como nós, seres humanos, raciocinamos no dia a dia. Um exemplo clássico seria descrever o conforto de uma sala em termos como levemente quente ou moderadamente frio. A essência da lógica difusa está na teoria dos conjuntos difusos. Em um conjunto difuso, um valor pode pertencer parcialmente a mais de um conjunto. Por exemplo, uma temperatura pode ter 0,7 de pertencer ao conjunto quente e 0,3 de pertencer ao conjunto frio. Esse conceito permite que sistemas de controle, como os de ar-condicionado e lavadoras, façam ajustes graduais em vez de respostas abruptas. Como funciona a lógica difusa? A lógica difusa opera em um sistema que envolve 3 fases principais: fusificação, inferência, difusa e defusificação. Vamos entender como cada uma dessas fases funciona. Fusificação. A primeira etapa é a fusificação, que consiste em transformar os valores exatos, chamados de valores CRISP, como a temperatura medida em graus Celsius, em graus de pertinência a um conjunto difuso. Por exemplo, imagine que estamos medindo a temperatura de uma sala. Se a temperatura for 26 graus, o sistema pode atribuir a esse valor uma pertinência de 0,7 no conjunto quente e 0,3 no conjunto frio. Assim, a fusificação converte esses números exatos em graus de verdade, permitindo que o sistema lide com incertezas. Esses conjuntos difusos podem ser representados graficamente por funções de pertinência, que determinam como os valores são classificados dentro de diferentes categorias, como frio, moderado e quente. Inferência difusa. Depois que os dados são fusificados, o sistema entra na fase de inferência, onde utiliza regras baseadas em conhecimento prévio para tomar decisões. Essas regras geralmente são do tipo se, então. Por exemplo, uma regra poderia ser:
Se a temperatura estiver um pouco quente, então diminua a potência do ar-condicionado. O mecanismo de inferência combina todas as regras aplicáveis para determinar qual ação deve ser tomada com base nas entradas fusificadas. O processo de inferência pode envolver a combinação de várias regras, o que resulta em uma saída ainda difusa, não definida como um valor exato. Defusificação. Finalmente, na última etapa, ocorre a defusificação, que converte os resultados difusos em um valor CRISP exato, que será utilizado para controlar o sistema. Existem várias formas de fazer essa conversão, sendo a mais comum o método do centroide, onde se calcula o valor médio ponderado das saídas difusas. Por exemplo, após processar os dados, o sistema pode calcular que a temperatura ideal para a sala é de 24 graus, e isso será o valor utilizado pelo controlador para ajustar o ar-condicionado. Esse processo permite que sistemas controlados por lógica difusa tomem decisões suaves e graduais, em vez de respostas bruscas como ligar ou desligar, comuns em sistemas baseados em lógica clássica. Isso torna a lógica difusa extremamente útil em aplicações que exigem ajustes finos e controle contínuo. Exemplo prático de lógica difusa. Agora que já entendemos os conceitos de fusificação, inferência e defusificação, vamos aplicar isso a um exemplo prático para visualizar como a lógica difusa funciona no mundo real. Um dos exemplos mais comuns de aplicação de lógica difusa é em sistemas de controle de temperatura, como o controle de um ar-condicionado inteligente. Vamos imaginar o seguinte cenário. O objetivo do sistema é manter a sala em uma temperatura confortável. Para isso, ele utiliza 3 conjuntos difusos para a temperatura: frio, médio e quente. Se a temperatura estiver em 26 graus Celsius, por exemplo, o sistema pode atribuir 0,7 de pertinência ao conjunto quente e 0,3 ao conjunto médio. Isso significa que a temperatura está majoritariamente quente, mas com um leve toque de médio. A partir dessas informações, o sistema utiliza regras difusas do tipo se, então, como se a temperatura estiver levemente quente, então diminua a intensidade do ar-condicionado. Essas regras ajudam o sistema a tomar uma decisão com base em múltiplos graus de verdade, proporcionando um controle mais suave e contínuo. Na fase de inferência, todas as regras relevantes são aplicadas para gerar uma saída difusa. Vamos supor que o sistema considere que a ação ideal seria reduzir a temperatura ligeiramente. Na fase final de defusificação, o sistema converte essa ação em um comando preciso. Por exemplo, reduzir a temperatura em 2 graus Celsius. Isso proporciona um controle eficiente e confortável, sem ajustes bruscos. Outro exemplo prático é no controle de lavadoras inteligentes. Um sistema difuso pode determinar o tempo de lavagem e o consumo de água com base na quantidade de roupa e no nível de sujeira. Assim, ele não precisa de medições exatas, mas sim de descrições como pouca roupa, moderadamente sujo, e ajusta os parâmetros da máquina de forma gradual. Esses são apenas alguns exemplos de como a lógica difusa é aplicada em nosso cotidiano para melhorar o desempenho de dispositivos que usamos frequentemente. Vantagens e desvantagens da lógica difusa. Agora, vamos falar sobre as vantagens e desvantagens da lógica difusa. Assim, podemos entender melhor onde ela se destaca e onde pode não ser a melhor escolha. Vantagens da lógica difusa. Flexibilidade na tomada de decisões. A lógica difusa é extremamente eficiente quando precisamos lidar com sistemas onde os dados são incertos, imprecisos ou subjetivos. Ela consegue suavizar transições abruptas entre diferentes estados, como no caso do controle de temperatura em um ar-condicionado ou no ajuste de marcha de um carro. Simplicidade na implementação.
Sistemas de lógica difusa são relativamente fáceis de entender e implementar, principalmente porque suas regras seguem uma estrutura simples de si então. Isso faz com que seja uma solução viável em diversos setores, desde a automação industrial até eletrodomésticos, como máquinas de lavar. Robustez e tolerância a ruídos. A lógica difusa pode funcionar mesmo quando os sensores fornecem dados imprecisos ou ruidosos. Isso a torna ideal para sistemas que precisam ser robustos e capazes de operar sob condições de incerteza. Custo-benefício. Como não exige sensores de altíssima precisão, a lógica difusa pode ser implementada com sensores mais baratos, reduzindo os custos de desenvolvimento e de manutenção do sistema. Desvantagens da lógica difusa. Dificuldade na definição das regras. Embora seja flexível, a definição das regras difusas e das funções de pertinência pode ser uma tarefa complexa e sujeita a interpretações subjetivas. Definir quais limites representam frio, médio e quente em diferentes contextos pode variar e requer ajustes cuidadosos. Não é precisa em todos os cenários. A lógica difusa pode não ser a escolha ideal em sistemas que exigem uma alta precisão e resultados exatos. Por exemplo, em sistemas de controle onde pequenos desvios podem causar grandes impactos, a lógica difusa pode não ser adequada. Necessidade de extensos testes. A verificação e validação de sistemas baseados em lógica difusa podem ser complicadas, pois demandam uma grande quantidade de testes para garantir que as regras implementadas funcionam corretamente em diferentes cenários. Em resumo, a lógica difusa é uma ferramenta poderosa para sistemas onde a incerteza e a imprecisão são predominantes, mas ela requer uma atenção especial no processo de definição das regras e pode não ser adequada para todos os contextos. Aplicações da lógica difusa. A lógica difusa é amplamente utilizada em diversas áreas da tecnologia, justamente por sua capacidade de lidar com incertezas e variáveis subjetivas. Vamos ver alguns exemplos de como essa tecnologia está presente no nosso dia a dia. Automação industrial. Na automação industrial, a lógica difusa é usada para controlar processos complexos, como o controle de temperatura em caldeiras e a distribuição de energia em redes elétricas. Ela permite que o sistema ajuste suavemente as variáveis sem a necessidade de mudanças abruptas, tornando o processo mais eficiente e seguro. Controle automotivo. Empresas como Nissan e Honda utilizam a lógica difusa para sistemas de transmissão automática em veículos. O sistema ajusta as mudanças de marcha com base em variáveis como a velocidade, a inclinação do terreno e o estilo de direção, proporcionando uma condução mais suave e eficiente. Outro exemplo é o controle de freios ABS, que usa a lógica difusa para determinar como aplicar a pressão de frenagem de forma gradual, reduzindo o risco de derrapagem. Eletrodomésticos. Inteligentes. Eletrodomésticos como máquinas de lavar e ar-condicionado também se beneficiam da lógica difusa. Por exemplo, uma máquina de lavar pode ajustar o ciclo de lavagem com base na quantidade de roupas e no nível de sujeira, economizando água e energia. Ar-condicionados utilizam a lógica difusa para ajustar a temperatura de forma precisa, levando em consideração variáveis como a temperatura ambiente e o número de pessoas no local. Robótica e sistemas de controle. Em robótica, a lógica difusa é usada para controlar o movimento de robôs em ambientes complexos. Isso permite que eles tomem decisões rápidas e precisas em resposta a estímulos do ambiente, como evitar obstáculos ou ajustar a velocidade de acordo com o terreno. Aplicações médicas. A lógica difusa também está presente em sistemas de diagnóstico médico, onde ajuda na análise de sintomas e na recomendação de tratamentos com base em informações imprecisas ou incompletas.
Esses sistemas são usados para auxiliar médicos em decisões clínicas, especialmente em situações onde os dados são subjetivos e difíceis de quantificar. Essas são apenas algumas das áreas onde a lógica difusa brilha, e sua capacidade de lidar com a incerteza a torna indispensável em muitos campos. Então, para resumir, a lógica difusa é uma ferramenta incrivelmente poderosa para lidar com situações em que os dados são imprecisos ou ambíguos, permitindo que sistemas automatizados tomem decisões suaves e graduais, muito parecidas com a forma como nós, humanos, lidamos com incertezas no cotidiano. Ela é amplamente utilizada em diversos setores, desde automação industrial até eletrodomésticos inteligentes e robótica. E sua principal vantagem está na flexibilidade com que pode ajustar variáveis e controlar processos. No entanto, como vimos, a lógica difusa também tem suas limitações, especialmente em cenários que exigem uma precisão extrema. No final, a lógica difusa nos permite construir sistemas mais robustos e adaptáveis, capazes de lidar com a complexidade do mundo real de uma forma eficiente e inteligente. Obrigado por nos assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre outros conceitos de inteligência artificial e automação, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!